Carlos Coimbra da Luz entrou para a história do Brasil de uma forma bastante incomum. Ele foi o presidente que ocupou o cargo pelo menor tempo em toda a história republicana. Seu governo durou apenas 3 dias, entre 8 e 11 de novembro de 1955, em meio a uma das maiores crises políticas do período democrático brasileiro. Mas, para entender como Carlos Luz chegou à presidência, e por que caiu tão rapidamente, é preciso compreender o cenário político turbulento do Brasil nos anos 1950. Carlos Luz nasceu em 4 de agosto de 1894, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Formou-se em Direito e iniciou sua carreira atuando como advogado, jornalista e delegado de polícia. Com o tempo, ingressou definitivamente na política, tornando-se vereador e depois prefeito da cidade de Leopoldina. Sua ascensão política ocorreu durante o período da Era Vargas. Em 1934, foi eleito deputado federal e, após o golpe do Estado Novo em 1937, aproximou-se ainda mais do governo de Getúlio Vargas. Nesse período, assumiu cargos importantes na Caixa Econômica Federal, chegando à presidência da instituição em 1939. Com o fim do Estado Novo, em 1945, Carlos Luz participou da reorganização política do país e ajudou na formação do PSD, partido que apoiou a candidatura de Eurico Gaspar Dutra à presidência. Em 1946, foi nomeado ministro da Justiça do governo Dutra, embora tenha permanecido pouco tempo no cargo. Nos anos seguintes, consolidou-se como deputado federal e figura importante do PSD. Em 1955, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados, cargo que acabaria o levando inesperadamente à presidência da República. O Brasil ainda vivia os impactos da crise provocada pelo suicídio de Getúlio Vargas, em 1954. O vice-presidente Café Filho assumira o governo tentando estabilizar o país, mas as tensões continuavam elevadas. Em outubro de 1955, ocorreram eleições presidenciais, vencidas por Juscelino Kubitschek. Porém, setores da oposição e parte das Forças Armadas não aceitavam sua vitória. Alegava-se que JK não havia alcançado maioria absoluta dos votos, embora a Constituição não exigisse isso. Nesse clima de instabilidade, Café Filho sofreu um problema de saúde e se afastou temporariamente da presidência em novembro de 1955. Como presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz era o próximo na linha sucessória e assumiu a presidência em 8 de novembro daquele ano. Seu governo, porém, já começou cercado de desconfiança. O ministro da Guerra, General Henrique Teixeira Lott, acreditava que Carlos Luz apoiava setores que planejavam impedir a posse de Juscelino Kubitschek. A tensão aumentou quando Carlos Luz se recusou a punir o coronel Jurandir Mamed, militar acusado de fazer discursos políticos contra a posse do presidente eleito. Diante disso, Henrique Lott liderou o chamado Movimento de 11 de Novembro, uma ação militar que tinha como objetivo garantir a legalidade constitucional e assegurar a posse de JK. As tropas ocuparam pontos estratégicos do Rio de Janeiro, então capital federal, e Carlos Luz decidiu embarcar no cruzador Tamandaré, tentando organizar resistência fora da cidade. O Congresso reagiu rapidamente e declarou seu impedimento para continuar exercendo a presidência. Assim, em apenas 3 dias, Carlos Luz deixava o cargo de presidente da República. No lugar dele, assumiu Nereu Ramos, vice-presidente do Senado, que conduziu o país até a posse de Juscelino Kubitschek em janeiro de 1956. Após sua queda, Carlos Luz perdeu força política. Ainda exerceu mandato como deputado federal, mas jamais voltou a ocupar posição de destaque no governo brasileiro. Ele faleceu em 9 de fevereiro de 1961, no Rio de Janeiro, aos 66 anos.